Olá, dando continuidade ao nosso estudo sobre o Evangelho de João, nós vamos hoje ver o capítulo 5, dos versículos 1 ao 14. Também um caso muito conhecido que aconteceu com Jesus, quando ele cura um paralítico que estava junto ao tanque de Betesda. Então, preste atenção aí à palavra e vamos ver o que é que Deus fala conosco nesse texto. Diz assim: algum tempo depois, Jesus subiu a Jerusalém para uma festa dos judeus. Há em Jerusalém, perto da Porta das Ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado Betesda, tendo 5 entradas de volta. Deixa eu abrir um parêntese. Betesda significa exatamente casa de misericórdia. Continuando a leitura. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos e paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas. De vez em quando, descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou: "Você quer ser curado?" Disse o paralítico: "Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto eu estou tentando entrar, outro chega antes de mim." Então Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua cama e ande." Imediatamente o homem ficou curado, pegou a cama e começou a andar. Isso aconteceu no sábado, e por essa razão, os judeus disseram ao homem que havia sido curado: "Hoje é sábado, não é permitido a você carregar a cama." Em algumas versões é a maca, que é até mais adequada, em vez de cama. Mas ele respondeu: "O homem que me curou me disse: pegue a sua cama e ande." Então lhe perguntaram: "Quem é esse homem que mandou você pegar a cama e andar?" O homem que fora curado não tinha ideia de quem era ele, pois Jesus havia desaparecido no meio da multidão. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo e lhe disse: "Olhe, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você." O homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Vou dar uma paradinha aqui no versículo 14. Queridos, essa história é mais um testemunho das maravilhas que o Senhor Jesus fez quando ele esteve aqui conosco na sua primeira vinda. E aqui traz algumas lições bem interessantes. E depois nós vamos ver também qual seria a aplicação dessas lições para os dias atuais. A primeira coisa que é interessante aqui, quando nós começamos a analisar, é exatamente o tempo que esse homem estava passando por essa situação, o homem paralítico, indo para esse local, esse tanque de Betesda, que, como eu disse há pouco, Betesda significa casa de misericórdia, e esse homem fazia 38 anos que estava ali, esperando a oportunidade de mergulhar naquelas águas, para que ele fosse curado daquela enfermidade que ele tinha. 38 anos e não desistiu. 38 anos, com toda desvantagem, já que ele era paralítico, e como ele mesmo diz ao Senhor Jesus, ele, quando tentava entrar no tanque, ele não conseguia, dada a condição dele de paralisia, vinha outro no lugar dele e era curado, e ele não desistiu, mesmo passados todo esse tempo. Então essa perseverança nos traz uma lição tremenda. Perseverar e não desistir. Tanto que a Bíblia, em muitas passagens, fala sobre isso. Aquele que perseverar até o fim. Então a perseverança é algo fundamental na nossa fé, porque a perseverança é uma demonstração de fé. Então esse homem passou ali durante 38 anos, sem desistir, e estava no lugar certo. O lugar certo aqui é a casa de misericórdia, o tanque de Betesda, o lugar onde descia um anjo de Deus, mexia as águas e alguém era curado. O lugar que representava ali a presença de Deus, o Deus que salva, que cura e que liberta. Então esse homem estava no lugar certo, perseverando no lugar certo. Essa é uma consideração que nós temos que fazer e trazer para a nossa vida atualmente. A outra observação que eu tenho que fazer também aqui é no versículo 7, quando ele explica a Jesus que não tinha ninguém que o ajudasse a entrar naquele tanque quando a água era agitada.
E aí Jesus, no versículo 8, responde para ele: levante-se, pegue a sua maca e ande. Antes disso, Jesus pergunta: você quer ser curado? É uma pergunta que você pode até imaginar: poxa, que pergunta lógica, né? Porque a resposta é muito lógica. Se esse homem estava há 38 anos ali, é porque ele queria ser curado. Mas Jesus, mais uma vez, faz com que ele reflita sobre as verdadeiras motivações do seu coração. E ele diz: sim, eu quero, né? E Jesus simplesmente dá uma ordem. Mais uma vez, nós vemos a palavra de Deus, a poderosa palavra de Deus. Palavra que salva, cura e liberta. É sobrenatural. Então ele dá uma palavra: pegue a sua maca, levante-se, pegue a sua maca e ande. Interessante é que o homem também não duvidou da palavra. Ele deu um passo de fé. Ele acreditou e obedeceu. E o que ele recebeu por conta disso? A cura. Isso é algo maravilhoso por vários aspectos. Primeiro, pela obediência. Segundo, porque a expectativa de milagre que esse homem tinha não ocorreu conforme ele imaginava. Ele imaginava que o milagre dele aconteceria se ele mergulhasse naquela água. Os olhos dele estavam naquele tanque. E na verdade Jesus o curou de forma diferente. Ele não chegou nem a entrar na água. Jesus o curou pela palavra. Aqui tem uma lição para nós. Muitas vezes nós criamos uma expectativa de como é que Jesus vai agir nas nossas vidas. E ele age de uma maneira totalmente diferente. Ele é criativo. Eu sempre costumo dizer que nós temos que ter cuidado sobre as expectativas, porque às vezes você quer engessar Jesus Cristo dentro da forma que você espera que ele haja. Muitas vezes nós perdemos a sensibilidade de ouvir a voz de Deus, porque nós queremos que Deus fale conosco de uma maneira X, que Deus ele fala de maneiras diferentes. Então nós temos que estar sensíveis à voz de Deus. Às vezes Deus fala de uma maneira poderosa, estrondosa, digamos assim. Mas nós também vemos na Bíblia que ele fala de voz com a voz suave. Então a gente tem que ter expectativa do milagre, mas não a forma que Deus vai agir para fazer o milagre. Então o que nós vimos aqui é que Jesus agiu de uma forma que o homem não imaginava. Ele não precisou mergulhar na água para ser curado. A palavra de Jesus o curou. Foi a cura pelo poder da palavra. Essa palavra de Deus, ela ainda hoje cura. Ela ainda hoje salva. Ela ainda hoje liberta. Liberta dos meios, dos anseios, das angústias, dos medos. Liberta. Essa é a palavra. E aí nós vimos aqui mais algumas observações interessantes. Por exemplo, no versículo 12, quando perguntam àquele homem, os judeus perguntam àquele homem: quem é esse homem que mandou você pegar a maca e andar? E ele responde, o homem, e aqui diz também que o homem que fora curado não tinha ideia de quem era Jesus, não tinha ideia de quem ele era, porque Jesus havia saído ali do meio da multidão. Queridos, muita gente quer receber de Deus as dádivas, mas não quer o doador. Muitas pessoas querem receber de Deus os benefícios, querem receber de Jesus os benefícios, mas não querem compromisso com esse Jesus. O que nós precisamos entender é que é muito melhor receber o Jesus das bênçãos do que somente as bênçãos de Jesus. Porque o Jesus das bênçãos, ele é completo. Ele é salvação. E não só bênção material ou bênção física, mas ele é bênção espiritual também. Então, esse homem não tinha ideia de quem era o abençoador. Ele só estava com foco na bênção, no benefício recebido. Outra coisa que interessante também, no versículo 14, quando Jesus o encontra no templo, e Jesus diz para ele: olha, você está curado. Não volte a pecar, para que algo pior não aconteça a você. E o homem foi contar aos judeus que fora Jesus quem o tinha curado. Naquele caso específico, o pecado tinha levado aquele homem a uma enfermidade física, o que não significa que toda enfermidade física é consequência do pecado. Naquele caso, sim. Pecado é algo terrível na vida de uma pessoa. E muitas vezes nós nos desvencilhamos da maioria dos nossos pecados, mas às vezes fica um pecadozinho ali dentro do coração que a gente parece que acalenta, que gosta tanto desse pecadinho aí. E o grande problema pode estar nesse pecadinho que está no coração. Eu quero fazer uma ilustração interessante sobre isso. Essa ilustração diz que existia uma pessoa, um homem, que tinha muito desejo de ser rico, economicamente, financeiramente rico.
E aí um dia ele resolve fazer um pacto com o diabo. Ele chega para o diabo e diz: olha, diabo, se você me der aqui uma casa do jeito que eu sonho, uma casa maravilhosa, me der dinheiro, recursos, eu faço um acordo contigo. E a história diz que o diabo pegou aquele homem e o levou para uma mansão maravilhosa. E disse: olha aí, tá vendo essa casa? Você quer essa casa maravilhosa para fazer um pacto comigo? E o homem ficou ali com os olhos brilhando quando olhava aquela casa, aquela mansão linda. E o homem disse: eu quero. Aí o diabo disse assim para ele: olha, eu só tenho uma exigência. Dessa casa todinha, eu só quero aquele prego que está aqui, ó, enfiado na parede da sala principal. Só esse prego. O resto da casa é toda sua. Eu só quero o prego. E o homem olhou aqui e disse: poxa, só esse preguinho que você quer? E o diabo disse: é, só esse preguinho. Aí o cara aceitou e fez aquele pacto com o diabo. Pouco tempo depois, o cara resolveu dar uma festa. Chamou todos os seus amigos para mostrar aquela mansão maravilhosa. Todos os amigos estavam ali naquela festa com ele, e todos muito animados, quando de repente entra alguém trazendo uma carniça, um bicho morto, fétido. E esse alguém vai, pega essa carniça e pendura lá naquele prego. O dono da casa vai e chama logo os seus empregados e diz: olha, manda expulsar esse cara e tirar aquela carniça que está enfiada no prego. Aí o cara diz: ei, não, aquele prego é meu. Lembra do nosso acordo? Você ficou com a casa toda, mas o prego é meu. Então eu tenho o direito de colocar ali essa carniça. E todos os convidados foram embora, não aguentavam o mau cheiro, o fedor, a podridão. E o homem não podia reclamar de nada, porque o acordo dele deu o prego para o diabo. Muitas vezes o pecado cultivado, o pecadozinho que se acalenta, aquele que no íntimo não se quer largar, é o prego do diabo. É ali onde ele vai pendurar a carniça. Portanto, o que nós temos que fazer é não deixar nenhum prego e nem ter pacto com o diabo. Pelo contrário, nós temos que ter o Senhor Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, o nosso Redentor, e pedir a Deus que nos tire, nos livre de todo e qualquer pecado. Pecado é uma enfermidade. A Bíblia compara pecado a uma doença, a doença do pecado. Então, se nós formos aplicar hoje na nossa vida esse texto que tem aqui, entre tantas outras aplicações, nós podemos aqui fazer um pequeno resumo. Primeiro, eu preciso reconhecer o meu mal. Eu preciso reconhecer o meu pecado. E eu preciso reconhecer que eu necessito de Jesus para que eu possa me libertar disso. Eu não posso me conformar com este pecado. Segunda lição que a gente pode trazer para aplicar para os dias de hoje é que eu tenho que estar no lugar certo. O lugar certo é aos pés da cruz. O lugar certo é aos pés de Jesus. Este homem estava no lugar certo. Ali era o tanque de Betesda. Para nós, o lugar certo é a presença do nosso Senhor, do nosso Salvador e Redentor. Uma terceira aplicação é que eu preciso perseverar. Perseverar na fé, perseverar na comunhão com Deus, perseverar no conhecimento desse Jesus Cristo maravilhoso. Eu preciso ter perseverança. E os meus olhos não podem estar em outro canto, a não ser nele, em Jesus. A quarta aplicação que nós podemos tirar, aqui também, trazer para os dias de hoje, é que eu não devo limitar a forma de Jesus operar o seu milagre. Eu não posso limitar Deus. Ele é criativo, ele sempre operou de várias formas. Eu posso e devo ter a expectativa do milagre, mas a forma cabe a ele realizar. Eu preciso perseverar, crer e agir. Uma quinta aplicação que nós temos hoje é crer nessa palavra, na palavra de Deus, a palavra que salva, que cura e que liberta. Lembram-se dos nossos primeiros estudos, onde Jesus ele é chamado o verbo em ação, a palavra em ação? Então eu preciso crer na palavra de Deus. E um último ponto, que não se esgota, mas um último ponto, diz o seguinte: eu preciso receber as dádivas de Deus. Eu quero receber as dádivas de Deus. Eu quero receber as dádivas de Jesus. Mas eu quero, acima de tudo, receber o próprio Senhor Jesus. Eu quero receber as bênçãos, mas eu quero, acima de tudo, receber o Deus que abençoa. Essas são algumas considerações que nós podemos tirar desse texto, mas eu creio
que Deus vai falar com você com outras considerações, com outras lições, com outras aplicações, fora essas que nós falamos daqui a pouco. Se nós continuarmos na leitura, nós vamos ver que do versículo 16 em diante, Jesus passa a ser mais uma vez perseguido por conta do milagre operado. Fazia o bem, mas sempre as pessoas o perseguiam por conta do bem que ele fazia, né? E adiante nós vemos também o testemunho que é dado acerca desse Jesus maravilhoso. Então, queridos, nós fizemos aqui esse breve estudo. Creio que ele fala aos nossos corações. Ao meu coração ele fala sempre. Quanto mais eu leio, mais Jesus fala comigo. Ele é maravilhoso demais. Então, nós vamos encerrar esse vídeo. Mas antes, eu quero pedir a você que, se você gostou, deixe o seu like. Se você não fez a inscrição no canal do YouTube, faça a sua inscrição. Também acione o sininho para quando tiver um novo vídeo você ser notificado. E divulgue, remeta para alguém. O objetivo é um só, é que a palavra de Deus alcance o máximo possível de pessoas. Então faça isso. E não esqueça de responder as duas famosas perguntas. Primeiro, o que é que Deus está falando comigo com esse texto? E segundo, o que é que eu vou fazer a respeito? Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.